Após impasse com o Congresso, governo informa sanção com vetos do orçamento de 2021. Governo vetou parte das emendas parlamentares, mas também cortou 7,9 bilhões de reais em gastos do Executivo e bloqueou outros 9 bilhões de reais de ministérios. Íntegra não foi divulgada. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos nesta quinta-feira, 22, a Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2021. A sanção ocorreu no último dia do prazo, e após impasse com o Congresso sobre aumento de emendas parlamentares e redução de gastos obrigatórios. A sanção foi confirmada pelo Palácio do Planalto, mas o texto da LOA 2021 ainda não tinha sido publicado até a noite desta quinta. Segundo material divulgado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, o nó orçamentário que colocou o governo em rota de colisão com o Congresso foi resolvido com. Segundo o material divulgado, o presidente Jair Bolsonaro também vetou a autorização que havia sido incluída para a criação de cargos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do DF. As forças de segurança são pagas com verba federal. Embora se reconheça o mérito dessa proposta, o veto foi necessário por motivos fiscais, uma vez que a criação desses cargos não estava autorizada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, nem possui espaço no orçamento, informou a Secretaria-Geral da Presidência. Ainda de acordo com a pasta, o bloqueio de 9 bilhões de reais é baseado no teto de gastos, que impede o governo de elevar as despesas acima da inflação do ano anterior. Isso significa que esses gastos só podem ser retomados se as previsões para a economia forem revisadas e houver mais espaço no teto. A lei é resultado de um projeto aprovado pelo Congresso no fim de março e estabelece as receitas e despesas federais previstas para este ano. O texto estima um rombo de até 247,1 bilhões de reais, meta fiscal, nas contas públicas em 2021. A polêmica em torno do orçamento foi motivada pelo fato de o Congresso ter reduzido a previsão de gastos com despesas obrigatórias e aumentado o valor das emendas parlamentares, aquelas que deputados e senadores podem direcionar para os próprios redutos eleitorais. Para contornar o impasse, governo e congressistas construíram um acordo que resultou em veto parcial às emendas parlamentares incluídas pelo relator da proposta orçamentária, senador Márcio Bittar, MDB-AC, após sugestões de congressistas. Pelo acordo, o Executivo cortou cerca de 10,5 bilhões de reais das emendas de relator, inicialmente previstas em 26,45 bilhões de reais, montante retirado das chamadas despesas obrigatórias, como salários e transferências. Técnicos da área econômica manifestaram preocupação com o aumento das emendas, já que, para pagá-las, é necessário um bloqueio de gastos dos ministérios e investimentos, comprometendo a capacidade do governo de ofertar serviços públicos. Por outro lado, o Congresso cobrava o compromisso político de preservação das emendas. Com o acordo, ficam mantidos cerca de 16 bilhões de reais de emendas de relator. Na última segunda-feira, a ministra Flávia Arruda, Secretaria de Governo, responsável pela articulação política do Executivo com o Congresso, comentou a saída para as divergências sobre o orçamento, que também prevê corte de despesas discricionárias, de livre manejo pelo governo, como investimentos. A solução para o impasse passou ainda pela sanção de uma lei nesta quarta-feira, 20, que alterou a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A lei, aprovada pelo Congresso, libera despesas, fora da meta fiscal, que podem superar, ao final, mais de 100 bilhões de reais. Pelas alterações, vão ser bancados com crédito extraordinário cerca de, somando com os 44 bilhões de reais do auxílio emergencial e outras despesas já definidas na área da saúde fora do teto de gastos no ano passado, e que serão efetivadas em 2021, o total de despesas fora do mecanismo de limitação de gastos do governo deve superar os 100 bilhões de reais.
Com a retirada desses gastos do teto, o governo, segundo a análise de técnicos, encontrou a fórmula legal para sancionar o orçamento de 2021 sem que o presidente Jair Bolsonaro corra riscos de cometer um crime de responsabilidade fiscal. Nesta quarta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o orçamento de 2021 manterá o compromisso com a responsabilidade fiscal e com a saúde da população, pois somente os gastos extraordinários, relacionados com a pandemia, foram excluídos da meta de resultado primário das contas públicas. Os aliados do presidente no Congresso, porém, querem que, ao longo do ano, o Palácio do Planalto busque encontrar espaço para recompor pelo menos parte do que será cortado das emendas. O diretor executivo da instituição fiscal independente, Felipe Salto, diz que, mesmo com os cortes de 10 bilhões de reais a 12 bilhões de reais em emendas e mais 9 bilhões de reais em despesas discricionárias do governo, a equipe econômica será obrigada a fazer um bloqueio de verbas que pode colocar em risco o funcionamento da máquina pública. A IFI calculou inicialmente que o corte no orçamento seria na casa de 31,9 bilhões de reais. Com o acordo, a tesouraria deve ser menor, mas, mesmo assim, pode comprometer alguns serviços da União. Além disso, os parâmetros macroeconômicos que embasaram a proposta orçamentária e servem para estimar a arrecadação tributária estão defasados, segundo técnicos. Com isso, os gastos do governo acabaram ficando subestimados. Na prática, o executivo terá que reavaliar as contas e poderá haver a necessidade de cortes em verbas de ministérios. O texto aprovado pelo Congresso tem, por exemplo, como base projeção de que a Selic média deve ficar em 2,63% ao ano. No entanto, a taxa já está, atualmente, em 2,75% e com chance de chegar a 3,5%. Geralmente, o orçamento de um ano é aprovado pelo Congresso no ano anterior, já que o texto é necessário para organizar os gastos do governo. No entanto, a votação que deveria ter acontecido em 2020 acabou adiada para este ano em razão de disputas políticas, da pandemia de Covid-19 e das eleições municipais. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que serve para embasar o orçamento e que deveria ter sido analisada até julho, foi aprovada só no fim de dezembro. Com isso, o governo federal, desde o início do ano, só pôde acessar 1/12 do orçamento anual previsto a cada mês. Em termos gerais, o texto orçamentário define que: veja outros pontos aprovados pelo Congresso.